Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e eu vou fazer alguns comentários sobre as previsões do Nouriel Roudini, o famoso Mr. Doom. Na realidade significa Mr. Catástrofe, que saiu no Valor Econômico do dia 27/10/21. Quem é Nouriel Roudini, o Mr. Doom? Ele é um PhD em economia, mora nos Estados Unidos e ele ficou famoso na crise de 2008, porque ele previu, ele foi um dos economistas que previu. Contudo, eu não considero muito isso uma previsão bem feita, porque ele constantemente previa. Já havia uns 10 anos que ele previa uma catástrofe no mundo. Então aconteceu. Tá certo? E agora, nesta edição do Valor Econômico, ele volta a fazer novas previsões catastróficas também. Os países, qual é a tese dele? Os países estão prestes a entrar numa era de inflação elevada com crescimento baixo ou recessão. Por quê? Porque houve um afrouxamento maciço nas políticas monetária e fiscal, tanto nas economias avançadas quanto nos mercados emergentes, segundo ele. E é verdade, isso houve. O quantitative easing nos Estados Unidos, em 2008, foi despejar dinheiro, como se despejasse dinheiro de avião para a população, para evitar uma catástrofe maior na economia americana com aquela crise de 2008. E qual a consequência? A consequência é que o tamanho das dívidas decolou no mundo inteiro. Nos anos 70, a proporção da dívida global em relação ao PIB mundial alcançava 100%. Nos anos 2000, era 200%. Antes da pandemia, 360%. E agora, 420%. Eu devo dizer a vocês que ele, na reportagem ele fala, e isso ele não faz nenhuma referência a respeito do indicador. Esse é um indicador dívida total sobre o PIB. E pela reportagem percebe que isso significa apenas uma coisa ruim, sempre ruim. E isso é um preconceito. É um preconceito, a maioria dos estudiosos sobre economia tem esse preconceito. É o preconceito sobre as dívidas. Eu, de antemão, vou avisar e mostrar que a dívida tem um objetivo maior da dívida. Qual é o objetivo maior de uma dívida? Quando eu vou tomar um dinheiro emprestado a uma empresa, eu vou tomar um dinheiro emprestado, o que é que eu estou objetivando? Eu vou objetivar aplicar esse dinheiro de uma maneira tal que ele faça a minha empresa crescer mais do que cresceria sem ele. Ou seja, se você olhar a empresa privada, ela é constituída de recursos próprios e recursos terceiros. Se ela ficar só com recursos próprios, ela pode crescer, pode perfeitamente crescer e desenvolver bem. Mas vai haver oportunidades em que ela vai buscar recursos de terceiros para aplicar na empresa, para fazer com que a empresa cresça mais. E como é que ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso utilizando um indicador que permita que ela veja isso. É a alavancagem financeira. A alavancagem financeira, você divide o custo da dívida pelo rendimento dele. Tá? Se eu tomo uma dívida emprestada que ela me custa 10% e tem um rendimento de 15%, é claro que a dívida está me ajudando. Quer dizer, eu estou tendo um rendimento maior do que o custo médio da minha dívida. E é isso, esse é o objetivo das dívidas nas empresas dessa maneira. Tá certo? Então, nem sempre o crescimento de uma dívida significa coisa ruim. Ao contrário, muitas vezes você pode se endividar. É aconselhável, é uma estratégia mais adequada você se endividar mais para resolver os problemas da dívida. Porque quando você endivida mais com a taxa de juros menor e um rendimento maior, e aplica em projetos com rendimento maior, você vai crescer mais e vai pagar sua dívida. Tá certo? É assim que se analisa isso. Mas aqui não, da maneira que ele colocou, e da grande maioria dos economistas, é que a dívida é uma coisa ruim.
e principalmente quando se trata do setor público. Dívida pública sobre PIB, Brasil tem 85%, que é horrível o Brasil ter 85%. Como é que eu sei que é horrível? Eu tenho que ver a alavancagem, porque o que é que comanda o crescimento da dívida? É o custo dela. E o que é que ela traz? Ela traz rendimento. Se o rendimento que ela traz for maior do que o custo dela, ótimo, vamos endividar mais ainda. Só que esse indicador não serve para nada. Dívida pública sobre PIB. Primeiro porque dívida pública é um estoque e o PIB é um fluxo. Tá? O ano passado, no final do ano passado, no início desse ano, não sei, talvez, houve um simpósio nos Estados Unidos e vários economistas mundiais estavam presentes, entre eles Ben Bernanke, Janet Yellen, Larry Summers e muitos outros. E eles chegaram à conclusão que esse indicador pode ser desprezado, jogado fora, porque ele não diz nada absolutamente nada. Primeiro, foi construído errado. Segundo, não responde às perguntas necessárias para você analisar a dívida. A dívida pública de um país ou a dívida de uma empresa. Então vamos ver. Análise da dívida. Para mostrar isso a vocês, eu vou fazer aqui com os números evidentemente hipotéticos. Olha aqui. Vou mostrar dívida pública sobre PIB. Mesmo olhando de per si o Brasil. Vamos imaginar que o Brasil tenha 85% de dívida pública. O que significa isso? É grande ou pequeno? Não sei. Você está me dizendo que é 85%. Tá certo? Então não me diz nada absolutamente nada. Não me diz quanto é o custo da dívida e não me diz o que ela está rendendo. E eu tenho um indicador para isso, que é a alavancagem financeira que vocês estão dando. E vamos imaginar que o Japão tenha 110% da dívida pública total sobre o PIB. Quem está em pior situação economicamente devido à dívida? É o Japão ou o Brasil? Olhando à primeira vista, pelo indicador, o Japão, que está 110% da dívida, e o Brasil só tem 85%. Mas na realidade não é assim que se faz. O Japão tem uma taxa estrutural de juros muito baixa. Eles poupam muito. E o Brasil não. Então o Japão, analisando bem, você vai encontrar às vezes que o Japão está se financiando com juros baixos e aplicando em projetos que lhe dão um rendimento muito melhor do que os juros que estão sendo cobrados. Então ele vai sair na frente, ele vai pagar a dívida com facilidade, enquanto o Brasil, não sei se a gente colocar, vamos colocar aqui um hipotético. Vamos imaginar que os juros da dívida do Brasil sempre foi de juros altos, 4% na alavancagem financeira. Eu estou dividindo os juros da dívida pública total pelo crescimento do PIB. Então vamos imaginar que o Brasil tem juros sobre o custo médio da dívida, os juros é 4%. E dividido pelo crescimento do PIB no ano, 2%. Então isso significa que o custo da dívida está aumentando 2%. Duas vezes. O custo da dívida é 2 vezes maior do que o rendimento dela. Ora, se isso acontecer, em 50 anos o Brasil vai dobrar a sua dívida. E vamos olhar para o Japão. Imaginemos que o Japão fosse exatamente o inverso. 2% de custo da dívida e 4% de rendimento dos projetos. Então, exatamente o inverso do Brasil. Então isso significa que o Brasil, no Japão, o custo da dívida é metade do rendimento. Ou seja, 2 vezes. O rendimento do Japão é 2 vezes o custo da dívida. Então isso significa que o Japão, em 50 anos, liquida a dívida. Enquanto o Brasil dobra a dívida, ele liquida a dívida em 2 anos, em 50 anos. Tá certo? Muito bem. Então a dívida é grande ou não? Só comparando na alavancagem financeira. A dívida total sobre o PIB não lhe diz absolutamente nada. Como nós vimos aí, a dívida do Japão não é grande.
E a dívida do Brasil é muito grande. A dívida está contribuindo ou não para o crescimento econômico do país? A do Brasil, não. A dívida está destruindo recursos. Ao passo que no Japão, no nosso exemplo hipotético, evidentemente, o Japão, sim, ela é altamente positiva porque ele está ajudando ao crescimento do Japão. Tá certo? Qual a dívida maior entre dois países de nível econômico semelhante? Olha aqui, essa pergunta é importante. Aliás, eu vi um artigo de um professor da PUC dizendo que se acabar com dívida pública total sobre o PIB, ele é contra isso, que ele não tinha como comparar, porque isso aí serviria para ele comparar. Não serve, como nós estamos vendo aqui, não serve para comparar. Só serve para comparar aqui, não serve para comparar. O que vai me dizer se uma é melhor do que a outra é a alavancagem financeira. Porque quem determina o crescimento da dívida é o custo, é os juros. Né? E se o juro for muito alto, essa dívida vai ser aplicada em projetos cujo rendimento não acompanha o custo da dívida. E pode ser o contrário. É melhor reduzir ou aumentar a dívida? Esse indicador, dívida pública total, não diz isso. Mas a alavancagem financeira diz. O Japão, por exemplo. O Japão está na situação que ele pode aumentar a dívida. Porque ele está ganhando com a dívida. O Brasil, claro que não pode. O Brasil tem que reduzir. O Japão pode aumentar. Porque ao aumentar ele ganha mais ainda, teoricamente. Muito bem. São perguntas que você analisa. Pode analisar a dívida de um país. Ou analisar os resultados de uma empresa. É melhor reduzir ou aumentar a dívida? Acabei de falar. Qual o limite do endividamento do país? O limite do endividamento do país, mais uma vez, aquele outro índice, o dívida pública total sobre o PIB, não responde. A alavancagem financeira responde. O limite é exatamente quando a alavancagem é igual a 1. O que significa que não há vantagem em tomar dívida, porque ela vai render percentualmente a mesma coisa que custa. Então, meus amigos, eu acho que esse dívida pública total sobre o PIB podemos abandonar, que não significa absolutamente nada. Agora, o que eu acho interessante é que mesmo um economista como o Rodin, é professor lá nos Estados Unidos, a uma altura dessa ele não sabe disso? Contra ele não pode ser que ele não tenha argumento contra isso que eu estou colocando aí. Ele não tem argumento nenhum contra isso. Agora, é falta de acompanhar o que está acontecendo? Isso acontece muito. As pessoas não acompanham, não sabem o que está acontecendo no mundo. Tá certo? E para mim é um grande defeito. Um economista como ele, professor, ele devia estar atento para esse simpósio, seminário e o resultado deles. Ok, meus amigos, muito obrigado pela sua atenção e espero que vocês tenham entendido claramente o que eu desejei mostrar. Eu queria mostrar que a análise do Rodin era superficial. E tem erro, porque ele considera que o aumento da dívida sempre é ruim. E isso não é verdade, como nós vimos aí. Falar nisso, no quantitative easing, a taxa de juros nos Estados Unidos foi lá para baixo. Em muitos países da Europa foi negativo. Você acha que não houve crescimento? Houve crescimento econômico. Houve crescimento econômico nos Estados Unidos, inclusive com a inflação lá embaixo. E por quê? Por causa dessa alavancagem. Uma das respostas é essa alavancagem. Claro, se o dinheiro ficou muito barato, o que acontece? As empresas, as pessoas, os investidores de uma maneira geral, podem tomar o dinheiro emprestado e aplicar em projetos, que aparecem muitos projetos com a rentabilidade que se tornam viáveis, porque tem uma rentabilidade maior do que o custo da dívida, que agora o custo da dívida está sendo muito baixo. Inclusive, isso é notório aqui no Brasil, acontece muitas vezes, não é? A taxa de juros baixa e as pessoas começam a ir ao mercado tomar dinheiro emprestado para pagar uma dívida cujo juros é alto. Então, evidentemente, falta uma análise da função e de objetivo maior de o que é dívida. Porque o objetivo maior de uma dívida é você acelerar o processo de crescimento tanto da empresa como do país. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Tchau.